O varão simpatizante descobre que a avó do milionário planejou uma traição imperdível. A cidade de São Vicente parecia calma naquela manhã, mas para Socorro o dia prometia ser uma tempestade de emoções. Enquanto ajeitava o tecido colorido em sua mesa de costura, uma notícia bombástica balançou seu mundo. Sua mãe, aquela mulher que sempre foi seu pilar, estava envolvida com Osvaldo, seu ex-marido. Um aperto no peito a fez hesitar. As lembranças da infância inundaram sua mente, junto com a ira e a traição. Como podia sua mãe, que sempre lhe ensinou sobre amor e fidelidade, se lançar em braços que não eram dela? O sol brilhava lá fora, mas dentro dela um turbilhão se instaurava. A voz dos moradores parecia distante, como se tudo estivesse acontecendo em um mundo à parte. O cheiro dos tecidos e o som da máquina de costura não conseguiam abafar o eco da traição. Cada ponto que fazia na roupa era carregado de fúria e confusão. O que ensinaria a João e Maria José sobre relações? A mulher parecia ter um plano sombrio, e Socorro sentia que estava prestes a ser o alvo de algum tipo de blackmail. O que ela sabia sobre sua família? O que tinha em mãos para usar contra ela? Socorro não podia deixar que os segredos que mantinha as 7 chaves fossem expostos. Enquanto isso, um velho amor surgia das sombras. A presença de Miguel, um colega de infância, reaparecia em sua vida como uma brisa suave, lembrando-a de dias mais simples e menos complicados. Mas, com seu retorno, vinha também a dúvida: seria isso um novo começo ou apenas mais problemas? A última coisa que precisava agora eram complicações do coração. Mas a conexão que tinha com ele era inegável, um magnetismo que a puxava sempre que ele estava por perto. A ansiedade crescia e a pergunta que insistia em sua mente era: até onde estaria disposta a ir para proteger sua família? E além disso, qual o preço a se pagar? O peso das traições do passado parecia ameaçar não apenas a ela, mas aos filhos. O encontro seria decisivo. Quando ouviu a campainha tocar, o coração disparou. Seria aquele o momento de descobrir a verdade que tanto a atormentava? Ao abrir a porta, a avó do milionário estava lá, sorrindo, mas seus olhos carregavam uma malícia obscura. Com um passo hesitante, Socorro percebeu que essa conversa poderia ser a chave que abriria todas as portas do seu passado e do futuro. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz todo. Socorro abriu a porta, a respiração acelerada. Dona Marcelina estava ali, como uma tempestade disfarçada de sorrisos. Olá, querida! A voz dela era doce, mas tinha um tom que fazia o estômago de Socorro se revirar. O coração dela martelava, uma sensação de que algo estava prestes a estourar. O que você quer? Socorro perguntou, tentando manter a voz firme, mas saindo mais como um sussurro hesitante. Os olhos da avó brilhavam com uma malícia que parecia esconder segredos obscuros. Soube de algumas coisas sobre sua família, disse Dona Marcelina, com um sorriso que não chegava aos olhos. Socorro sentiu um frio na espinha,
pode ser interessante para você. Antes que pudesse responder, um grito ensurdecedor ecoou do quintal. O som era agudo e cheio de desespero. Socorro virou-se rapidamente e seu coração disparou. João e Maria José, seus filhos. Ela correu para a porta, puxando a avó junto, enquanto a cena se desenrolava diante dela. No quintal, Miguel estava apavorado, com a expressão pálida, e atrás dele, uma multidão de vizinhos se aglomerava. O que estava acontecendo? O mundo de Socorro parecia se desfazer em um instante, e ela se perguntava se algo horrível tinha acontecido. Quando chegou mais perto, vislumbrou a cena. Um corpo estirado no chão, e a visão fez seu estômago se revirar. Era Osvaldo, seu ex-marido. O corpo dele estava sem vida, os olhos abertos como se olhassem para o abismo. O desespero tomou conta dela. Como ele havia chegado ali? Logo depois, escutou murmúrios entre os vizinhos, palavras desconexas, e a sensação de que sua vida nunca mais seria a mesma a atingiu como uma onda. O que aconteceu? Socorro gritou, mas ninguém pareceu escutar. Ela olhou para Miguel, que estava tão aturdido quanto ela. Dona Marcelina, por outro lado, tinha um olhar bem diferente. Um sorriso se formou em seus lábios, algo que parecia de satisfação ou, pior ainda, de alívio. Ela se aproximou de Socorro e, com um tom quase divertido, disse: "Era apenas uma questão de tempo, não?" Socorro sentiu um nó na garganta. O que ela queria dizer com isso? Como sabia que ia acontecer? O caos ao redor dela se tornava um pano de fundo distante, comparado ao que pulsava dentro de sua cabeça. Você sabia? Socorro acusou, o medo transformando-se em raiva. Choramingar não era uma opção agora. Miguel olhou para ela, os olhos cheios de preocupação. A tensão era palpável. Neste instante, passou um carro de polícia, os sirenes cortando o ar. Socorro sentiu que seu corpo paralisava. Era uma situação desesperadora, e a avó parecia a única que talvez tivesse as respostas. Mas o quê? A mente dela rodava. Se Osvaldo estava morto, o que mais estava escondido nessa teia de segredos? A multidão começava a se dispersar, e na cabeça de Socorro uma pergunta queimava. Quem era realmente Dona Marcelina? Se ela soubesse de algo, isso poderia mudar tudo. O olhar dela estava impregnado de uma sabedoria perversa. Nesse instante, uma verdade cruel se tornou evidente. Não se tratava apenas de proteger sua família. Era uma luta por sobrevivência, em meio a intrigas que nem imaginava. Quando os policias chegaram para iniciar a investigação, o peso da verdade pressionou Socorro. Ela olhou para Miguel, que a contemplava com apoio silencioso, e então encarou Dona Marcelina. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, mas a imagem que formavam era aterradora. O que mais estava por vir? E o que mais Dona Marcelina poderia estar escondendo? A sensação de que tudo estava prestes a se desmoronar quase a fazia perder o equilíbrio. O que ela faria agora? Esse era apenas o começo ou o fim? A pergunta deixava ecoar em sua mente, enquanto observava um futuro incerto se desdobrar diante dela, ameaçador e intrigante. O mundo de Socorro estava em frangalhos. A cena no quintal girava em torno dela como um pesadelo. O corpo de Osvaldo era inimaginável. Ela tremia, não sabia o que fazer. O olhar de Dona Marcelina, algo entre satisfação e um sorriso calculador, a incomodava mais do que tudo. O que mais ela sabia?
Enquanto a polícia isolava a área e vizinhos sussurravam teorias, Socorro sentiu a pulsação nas têmporas. Miguel estava ao seu lado, tenso, buscando por respostas em seus olhos. "O que vamos fazer agora?" ele questionou. Mas Socorro estava perdida em pensamentos turbulentos. A última coisa que precisava era dos comentários de pessoas na rua. Aquelas palavras a cercavam como se a condenassem. A polícia começou a fazer perguntas. Um oficial se aproximou, fazendo gestos com a mão para que os curiosos se afastassem. Socorro queria gritar, queria que tudo isso fosse um terrível engano, mas as palavras não saíam. Sussurros e olhares curiosos pesavam no ambiente, e a multidão começava a se dispersar gradualmente. No meio dessa confusão, uma figura surgiu, quase como um espectro. Era Lúcio, o irmão de Osvaldo. Ele avançou com passos firmes, e Socorro sentiu seu coração disparar. Ele veio direto em sua direção, os olhos cheios de determinação. "Socorro, precisamos falar", ele disse, a voz carregada de emoção. "Agora? Olha o que aconteceu!" Socorro exclamou, mas Lúcio não parecia notar a gravidade da situação. Ele agarrou o braço dela, e a força disso a surpreendeu. "Você precisa saber a verdade. Existe algo muito maior acontecendo aqui", ele insistiu. As palavras dele pareciam soltar uma bomba em sua cabeça. O que ele sabia? Do que estava falando? A curiosidade e o medo a consumiam. Justo quando Socorro ia perguntar sobre o que ele se referia, uma explosão de gritos ecoou à distância. Todos os olhares se voltaram para onde o barulho vinha. Um carro preto atravessou a rua em alta velocidade, os pneus rangendo, e parou abruptamente. As portas se abriram com um estalo, e duas figuras saíram correndo. Eram agentes da polícia, visivelmente alarmados. Os policiais estavam armados. "Todos para longe!" eles gritaram. A cena virou caos. As pessoas começaram a correr para longe do quintal, enquanto Socorro e Miguel se entreolharam, perplexos. O que estava acontecendo? Nesse instante, um agente apontou a arma para a figura que estava na frente do carro. Um homem alto, de terno. Ele segurava algo na mão. Mas o que era? Socorro não conseguia enxergar direito. Com um movimento rápido, o homem levantou o objeto. Era um celular. Ele começou a gritar: "Eu sei o que aconteceu! Eu tenho as provas!" A adrenalina tomou conta de Socorro. O que ele queria dizer? O que ele sabia que poderia mudar tudo? Ela sentiu um impulso de se aproximar, mas Miguel a segurou pelo braço. "Espere! Não se aproxime!" Ele disse com uma urgência que a parou. Os gritos de um vizinho ecoaram sobre a confusão. "É um vídeo! É tudo filmado!" Um filme passou pela cabeça de Socorro. Suas memórias com Osvaldo, as traições, seu ex-marido matando-os lentamente de dentro para fora. Era insuportável. E agora era tudo isto um jogo? A avó de seu filho sabia de algo mais e tinha planejado tudo. O que hoje parecia o dia mais escuro da sua vida começava a tomar contornos de uma trama muito mais profunda. Lúcio olhava na direção do homem de terno, pálido, como se estivesse prestes a desmaiar. Socorro percebeu que não eram apenas segredos a serem revelados. Havia um capítulo novo, uma virada sinistra que ninguém estava preparado para enfrentar. Pânico e esperança se misturavam enquanto a verdade pairava no ar, prestes a quebrar a tensão que dominava a cidade. "Eu vou descobrir o que aconteceu!" Socorro gritou, sentindo a chama da determinação arder dentro dela. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando.
Mas o que mais viria à tona, ela sabia que precisaria de coragem, pois o que estava escondido atrás daquela explosão poderia ser a resposta para tudo, ou o começo do fim. E ali, no coração daquele tumulto, a única certeza que tinha era que nada seria como antes. Socorro olhou para aquele homem de terno, seu coração acelerado. A multidão se aglomerava, os murmúrios cresciam, e aquele instante parecia suspenso no tempo. O que ele tinha a dizer poderia mudar tudo. Mas a tensão aumentou quando os policiais gritaram para que todos se afastassem. Socorro! Lúcio disse, puxando-a para longe da linha de fogo. Mas ela estava fixada na figura imponente que segurava o celular, como se fosse a única arma de que precisava. A adrenalina pulsava nas veias de Socorro. Ela queria ouvir a verdade, não importava o custo. O homem começou a gritar: "Eu tenho as provas, a verdade sobre a morte de Osvaldo." Um frio percorreu a espinha de Socorro. As palavras dele ecoavam como um lamento. O que ele sabia? Ela olhou para Miguel, que a segurava pelo braço, e sua expressão refletia confusão e receio. A multidão parou, a curiosidade agora alimentando a tensão elétrica no ar. Um policial avançou, sua voz era dura. "Apenas se retirem. Não queremos mais confusão." Mas o homem ignorou, gritando ainda mais alto: "Eu sei o que aconteceu naquela noite. Ele foi morto." Socorro sentiu o estômago apertar. Morto? Não havia como isso ser verdade. Era uma tragédia. Mas agora a palavra destruía a realidade que pensava conhecer. Ao seu redor, vozes começaram a sussurrar. Algumas em choque, outras em dúvida. Mas quem era aquele homem? O que ele queria? E de repente, tudo na mente de Socorro deu um nó quando ela viu Lúcio mudar de expressão. Ele parecia absorver as palavras como se já soubesse o que estava por vir. "Lúcio, você conhece ele?" Socorro perguntou, assustada. "Precisamos falar a sós, Socorro, não aqui." Ele a puxou para o lado, mas ela estava tão aturdida que não sabia para onde ir. Miguel a seguiu apertando a mão dela. O apoio em meio ao caos. É quando, de repente, um ruído ensurdecedor ecoou. Um carro cruzou a rua novamente. Mas agora não era um carro qualquer. Era um modelo luxuoso. E quando parou, 3 homens desceram rapidamente. Todos de terno, todos parecendo determinados. Um deles, com um olhar sombrio e intimidador, gritou para o homem de celular: "Entregue isso e saia. Você sabe que não deveria estar aqui." Uma onda de pânico se espalhou. O homem hesitou, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, disparos ecoaram. Foi rápido. O corpo do homem caiu e tudo virou um caos absoluto. Os gritos tomaram conta do ambiente. As pessoas corriam em todas as direções em busca de abrigo. Socorro ficou paralisada. O que estava acontecendo? O corpo caiu pesadamente ao chão e a cena se tornou um pesadelo. "Socorro, vamos!" Miguel a puxou, mas ela não conseguia se mover. As peças do quebra-cabeça começaram a se desenhar na sua cabeça como um horror. O que aquele homem sabia? O que tinha para revelar? E, principalmente, quem eram aqueles homens que agora ameaçavam um momento que ela já considerava trágico o suficiente? Lúcio, agora pálido e visivelmente abalado. A encarou com um olhar sério. "A verdade é mais sombria do que imagina, Socorro. Mais do que pensei que poderia ser. Você precisa saber." E antes que ele pudesse dizer mais, as sirenes da polícia, agora mais próximas, cortaram o ar.
uma sinfonia de caos e confusão. A multidão gritava. As pessoas se espremiam para sair do caminho, e o peso da verdade parecia esmagar Socorro. Ela olhou para Miguel, quase um pedido silencioso de socorro. O que mais estava por vir? O que estava escondido nas sombras de sua vida? E enquanto a polícia chegava para controlar a situação, algo dentro dela se quebrou. O dia que começou como um pesadelo, agora estava se transformando em um horror real. E ela sabia que a revelação de Lúcio estava prestes a mudar tudo de uma vez por todas. Você não vai acreditar no que está por vir, ele sussurrou, enquanto o mundo ao redor se desmoronava em uma tempestade de incertezas. Socorro olhou para Lúcio, a respiração em suspensão. O que ele tinha para revelar? A multidão ao redor parecia se mover em câmera lenta. Então um grito cortou o ar, e todos os olhos se voltaram para o carro em alta velocidade que acabara de parar. O homem de terno, que tinha acabado de ser baleado, não era apenas um desconhecido. Era alguém que... O olhar de surpresa se transformou em horror. O que ele estava fazendo aqui? Socorro pensou. Ela se lembrou de uma conversa que teve com sua mãe. Uma conversa que tinha soado suspeita. O homem caindo no chão agora era um elo direto com tudo o que estava acontecendo. E o pânico começou a tomar conta do seu corpo. Socorro, precisamos sair daqui, Miguel insistiu, puxando-a pelo braço enquanto o caos ao redor aumentava. Sirenes estavam mais próximas, mas a confusão já tomava conta das pessoas. Lúcio estava tenso ao lado dela. Sua expressão mudou de determinação para desespero ao olhar para Ricardo no chão. Eles vão descobrir tudo! Lúcio murmurou, os olhos arregalados. A verdade que eu tanto temia... Puxa! O que isso significava? As palavras chocantes dele ainda jaziam no ar, pulsando com um peso que Socorro não conseguia ignorar. A verdade sobre Osvaldo e sobre você. Ele começou a gaguejar, mas a interrupção da polícia o calou. Um agente se aproximou, a arma em punho, gritando ordens para as pessoas se afastarem ainda mais. O corpo de Ricardo estava estirado. A cena se desenrolava em uma agonia lenta. O choque tomou conta do ar. Mas havia algo mais. Uma sensação de que tudo estava interligado. E foi nesse momento que a verdade começou a se erguer. Uma sombra atrás de cada olhar. A polícia começou a interrogar testemunhas. Miguel manteve seu olhar fixo em Socorro, tentando a compreender. Mas antes que pudesse fazer mais perguntas, uma figura surgiu entre a multidão. Era sua mãe, com o semblante pálido e os olhos inchados. Ao vê-la, algo dentro de Socorro gelou. O mundo ao redor parecia girar mais rápido, e multas de gritos ecoaram longe. Mãe, o que aconteceu? Socorro perguntou, sua voz tremendo. Ela olhou de maneira vazia, quase distante. Ricardo, achei que ele podia nos ajudar. Nos ajudar como? O desespero nas palavras de Socorro ecoou, e a incredulidade começou a se formar. Mas a resposta não veio. A confusão estava prestes a se transformar em alucinação. Neste instante, Miguel fez um movimento inesperado. Ele se aproximou da mãe de Socorro, olhos gritos e entendendo mais do que ela poderia imaginar. Você sabia de tudo, não sabia? As palavras explodiram como um tiro. O corte na voz de Miguel foi cortante. Desde o começo. A mãe olhou para ele. O pânico punha a verdade à vista. Eu não tinha escolha. Ela afirmou, um lamento na voz. Socorro sentiu que a realidade começava a se desfazer, como um filme quebrado. Qual era a escolha? Socorro perguntou, em choque.
Eles te enganaram, Socorro! A verdade é mais profunda do que pensa. Nosso destino está entrelaçado. Você precisa saber. Sua mãe começou, mas a polícia a interrompeu, chamando atenção ao alvoroço. As sirenes estavam agora ensurdecedoras, mas também haviam murmúrios na multidão. Uma mulher gritou: "É a herança!" E o pequeno segredo se desdobrou no ar, como um eco que batia no peito de Socorro. Mas o que realmente significava? O corpo de Ricardo, a conexão entre todos os fatos, a morte de Osvaldo e agora a culpa envolvendo sua mãe. As palavras cortaram seu coração e a verdade traía o que ela sempre acreditou. Tudo parecia um jogo cruel de mentiras. E no meio desse quebra-cabeça, Socorro percebeu que ela não estava apenas lutando pela verdade. Estava lutando por sua vida e pelas vidas de seus filhos. Todos ao redor. A percepção a chocou e a conexão se fortaleceu. Quais segredos isso poderia ainda revelar? Com o peso da realização, olhou em volta, tomando consciência de que tudo havia mudado para sempre. Mas algo em seu interior a impulsionou. Ela não recuaria. O que mais estava oculto sob essa espessa camada de manipulação? A verdade pulsava como um grito, e ela estava decidida a encontrá-la a qualquer custo. Uma nova jornada estava prestes a começar, e a única certeza que tinha era que ninguém estava a salvo. Socorro olhou para Lúcio, a respiração em suspensão. O que ele tinha para revelar? A multidão ao redor parecia se mover em câmera lenta. Então, um grito cortou o ar, e todos os olhos se voltaram para o carro em alta velocidade, que acabara de parar. O homem de terno, que tinha acabado de ser baleado, não era apenas um desconhecido. Era alguém que ela conhecia. Era Ricardo, o novo namorado de sua mãe. O olhar de surpresa se transformou em horror. O que ele estava fazendo aqui? Socorro pensou. Ela se lembrou de uma conversa que teve com sua mãe. Uma conversa que tinha soado suspeita. O homem caindo no chão agora era um elo direto com tudo o que estava acontecendo. E o pânico começou a tomar conta do seu corpo. Socorro, precisamos sair daqui, Miguel insistiu, puxando-a pelo braço, enquanto o caos ao redor aumentava. Sirenes estavam mais próximas, mas a confusão já tomava conta das pessoas. Lúcio estava tenso ao lado dela. Sua expressão mudou de determinação para desespero ao olhar para Ricardo no chão. Eles vão descobrir tudo, Lúcio murmurou, os olhos arregalados. A verdade que eu tanto temia. O que isso significava? As palavras chocantes dele ainda jaziam no ar, pulsando com um peso que Socorro não conseguia ignorar. A verdade sobre Osvaldo e sobre você. Ele começou a gaguejar, mas a interrupção da polícia o calou. Um agente se aproximou, a arma em punho, gritando ordens para as pessoas se afastarem. O corpo de Ricardo estava estirado. A cena se desenrolava em uma agonia lenta. O choque tomou conta do ar, mas havia algo mais. Uma sensação de que tudo estava interligado. E foi nesse momento que a verdade começou a se erguer, uma sombra atrás de cada olhar. A polícia começou a interrogar testemunhas. Miguel manteve seu olhar fixo em Socorro, tentando a compreender. Mas antes que pudesse fazer mais perguntas, uma figura surgiu entre a multidão. Era sua mãe, com o semblante pálido e os olhos inchados. Ao vê-la, algo dentro de Socorro gelou.
O mundo ao redor parecia girar mais rápido e multas de gritos ecoaram longe. Mãe, o que aconteceu? Socorro perguntou, sua voz tremendo. Ela olhou de maneira vazia, quase distante. Ricardo, achei que ele podia nos ajudar. Nos ajudar como? O desespero nas palavras de Socorro ecoou e a incredulidade começou a se formar. Mas a resposta não veio. A confusão estava prestes a se transformar em alucinação. Neste instante, Miguel fez um movimento inesperado. Ele se aproximou da mãe de Socorro, olhos gritos, entendendo mais do que ela poderia imaginar. Você sabia de tudo, não sabia? As palavras explodiram como um tiro. O corte na voz de Miguel foi cortante. Desde o começo, a mãe olhou para ele. O pânico punha a verdade à vista. Eu não tinha escolha, ela afirmou, um lamento na voz. Socorro sentiu que a realidade começava a se desfazer, como um filme quebrado. Qual era a escolha? Socorro perguntou, em choque. Eles te enganaram, Socorro. A verdade é mais profunda do que pensa. Nosso destino está entrelaçado. Você precisa saber. Sua mãe começou, mas a polícia interrompeu, chamando atenção ao alvoroço. As sirenes estavam agora ensurdecedoras. Mas também haviam murmúrios na multidão. Uma mulher gritou, é a herança! E o pequeno segredo se desdobrou no ar, como um eco que batia no peito de Socorro. Mas o que realmente significava? O corpo de Ricardo, a conexão entre todos os fatos, a morte de Osvaldo e agora a culpa envolvendo sua mãe. As palavras cortaram seu coração e a verdade traía o que ela sempre acreditou. Tudo parecia um jogo cruel de mentiras. E no meio desse quebra-cabeça, Socorro percebeu que ela não estava apenas lutando pela verdade. Estava lutando por sua vida e pelas vidas de seus filhos, todos ao redor. A percepção a chocou e a conexão se fortaleceu. Quais segredos isso poderia ainda revelar? Com o peso da realização, olhou em volta, tomando consciência de que tudo havia mudado para sempre. Mas algo em seu interior a impulsionou. Ela não recuaria. O que mais estava oculto sob essa espessa camada de manipulação? A verdade pulsava como um grito, e ela estava decidida a encontrá-la a qualquer custo. Uma nova jornada estava prestes a começar, e a única certeza que tinha era que ninguém estava a salvo. Socorro teve apenas um instante para absorver o que estava acontecendo, quando um grito ecoou e um novo veículo entrou em cena. Era uma van preta, sem qualquer identificação. A porta se abriu de uma forma abrupta e 3 figuras encapuzadas saltaram, dirigindo-se em direção ao corpo de Ricardo, agora o centro do caos. Não o deixem levar! Gritou uma das figuras, enquanto outra puxava um objeto brilhante. A multidão entrou em pânico. Gritos e correria. Socorro mal podia acreditar no que estava vendo. As figuras se agitaram e logo um tiro ecoou, bem no centro da confusão. Um som que cortou como uma faca. As pessoas começaram a gritar e a se jogar no chão. E enquanto a polícia tentava contornar o tumulto, a cena se tornava cada vez mais catastrófica. Socorro! Miguel gritou, puxando-a para o lado. Mas os enforcadores estavam cada vez mais perto. O que estava acontecendo? Por que Ricardo era tão importante? O que ele sabia? A adrenalina pulsava forte e a cena mudava a cada segundo, enquanto o novo grupo parecia determinado a pegar algo que ainda estava em poder do homem caído. Eles têm que ficar longe dele! Lúcio gritou, apontando para a van. É isso que eles querem! Quando ele disse isso, uma sombra de reconhecimento cruzou o rosto de Socorro. O que eles queriam? O que Ricardo tinha em mãos?
ou sabia que estava prestes a ser revelado. E então, com um movimento rápido, uma das sombras se virou, encarando-a. Os olhos deles brilharam com uma intensidade que fez o coração de Socorro parar. No meio do caos, ela conseguiu reconhecê-lo. Era um rosto do passado, alguém que ela nunca pensou que veria novamente. Renato, seu primeiro amor, te desaparecera há anos em circunstâncias misteriosas. As conexões começaram a fazer sentido. As peças que pareciam tão distantes. O pesadelo que estava vivendo se tornou ainda mais real. As emoções a invadiram e a angústia de não saber em quem confiar apertou seu peito. Toda a verdade estava a um passo de ser revelada. Mas o que mais estava escondido nas sombras? E quando as sirenes se aproximaram, a única certeza que tinha era que as lealdades iriam se desfazer. Os segredos mais obscuros viriam à tona, e acima de tudo, sua vida nunca mais seria a mesma. Mas o que Renato estava fazendo ali? O que ele sabia? E a resposta estava prestes a transformar tudo novamente. Socorro teve apenas um instante para absorver o que estava acontecendo, quando um grito ecoou e um novo veículo entrou em cena. Era uma van preta, sem qualquer identificação. A porta se abriu de uma forma abrupta e 3 figuras encapuzadas saltaram, dirigindo-se em direção ao corpo de Ricardo, agora o centro do caos. "Não o deixem levar!" gritou uma das figuras, enquanto outra puxava um objeto brilhante. A multidão entrou em pânico, gritos e correria. Socorro mal podia acreditar no que estava vendo. As figuras se agitaram e logo um tiro ecoou, bem no centro da confusão. Um som que cortou como uma faca. As pessoas começaram a gritar e a se jogar no chão. E enquanto a polícia tentava contornar o tumulto, a cena se tornava cada vez mais catastrófica. "Socorro!" Miguel gritou, puxando-a para o lado. Mas os encapuzados estavam cada vez mais perto. O que estava acontecendo? Por que Ricardo era tão importante? O que ele sabia? A adrenalina pulsava forte e a cena mudava a cada segundo, enquanto o novo grupo parecia determinado a pegar algo que ainda estava em poder do homem caído. "Eles têm que ficar longe dele!" Lúcio gritou, apontando para a van. "É isso que eles querem!" Quando ele disse isso, uma sombra de reconhecimento cruzou o rosto de Socorro. O que eles queriam? O que Ricardo tinha em mãos, ou sabia que estava prestes a ser revelado? E então, com um movimento rápido, uma das sombras se virou, encarando-a. Os olhos dele brilharam com uma intensidade que fez o coração de Socorro parar. No meio do caos, ela conseguiu reconhecê-lo. Era Renato, seu primeiro amor, que desaparecera há anos em circunstâncias misteriosas. Renato? Bite. O nome saiu como um sussurro trêmulo de seus lábios. O que ele estava fazendo ali? A visão dele era um lembrete vivo de um tempo mais simples, mas agora não era hora para relembrar. Ele a encarava, mas o que parecia um reencontro feliz rapidamente se transformou em terror. "Socorro, eu..." Mas antes que pudesse terminar, um segundo tiro foi disparado. Um dos encapuzados caiu, e todos os olhos se voltaram para o corpo estirado no chão. Pânico, gritos, desespero. Com cada barulho, Socorro sentiu sua pele formigar, o choque tomando conta dela. "Quem são eles?" Miguel perguntou, a voz carregada de medo. "Não posso garantir que eles estejam aqui para ajudar", Renato respondeu, já se preparando para se afastar. Mas antes que pudesse sair, um terceiro encapuzado se virou.
O olhar dele era marcado por raiva e, em um movimento brusco, ele puxou uma faca. "Fiquem longe!" ele gritou, apontando para todos ao redor, em especial para Socorro. A fúria nos olhos dele parecia que poderia explodir. O movimento foi rápido. Antes que pudesse entender, ele jogou a faca, mas não em direção a ela. Mirou no próprio corpo de Ricardo, que já estava caído no chão, e cravou a faca com uma precisão mortal, como se quisesse assegurar que ele não teria qualquer chance de voltar. E então, como numa maré de revelações, tudo começou a fazer sentido. Socorro lembrou-se das conversas de sua mãe, as insinuações sobre negócios escusos. Ricardo não era quem aparentava. Ele estava misturado em uma traição maior do que qualquer um poderia imaginar. E agora, a vida de todos estava em risco. Ele estava envolvido com algo perigoso, murmurei. Socorro se virou para Lúcio, e o medo pulsava nas palavras não ditas. As peças do quebra-cabeça começaram a se juntar, mas a verdade parecia ainda mais obscura. Renato, de pé em meio ao caos, olhou para ela e disse: "Você não sabe, Socorro. O que estamos enfrentando é muito maior do que você pode imaginar. Todos nós temos um papel nessa história, e a última coisa que quero é te ver sofrer no meio disso tudo." A adrenalina ora o ofuscava, ora a tornava mais alerta. Um nó se formou na sua garganta, enquanto olhava ao redor, percebendo que a vida de seus filhos e de todos os que amava dependia daquela reviravolta. O peso da verdade estava se aproximando, e ao mesmo tempo, um abismo se abria à sua frente, enquanto tudo era consumido pela confusão. "Precisamos sair daqui agora!" Miguel gritou, puxando-a novamente. Mas Socorro não se movia. A verdade de Renato ecoava em sua mente. O entrelaçar de destinos. Como se ela fosse uma peça crucial em um jogo muito maior. A primeira parte de seu coração queria entender, queria perguntar o que mais ele sabia, mas o pânico tomou conta. As sirenes se aproximavam e, com elas, a certeza de que segredos mais profundos estavam prestes a se revelar. Gritos ecoavam e a incerteza cercava todos. O que mais estava por acontecer? Ela precisava saber, não apenas por si mesma, mas por seus filhos e por todos os que estavam envolvidos. O passado e o presente começavam a colidir, e a única certeza era que ninguém estava a salvo. E enquanto o medo pulsava em seu peito, uma nova revelação aguardava à espreita, prestes a mudar tudo novamente. Socorro sentiu seu coração acelerar ao ouvir os gritos e os tiros. O caos se infiltrava em seus sentidos e tudo estava girando. Ela olhou uma vez mais para Renato, que parecia tão perdido quanto ela. O olhar intenso dele a prendia, mas o barulho crescente a fez voltar à realidade brutal. "Precisamos sair agora!" Miguel insistiu, puxando-a. Mas seu corpo estava preso, como se o próprio chão estivesse colado aos seus pés. A multidão se espalhou, mas aquelas 3 sombras se moviam rapidamente em direção ao corpo de Ricardo. As vozes tumultuadas se tornaram um zumbido distante enquanto a imagem de alguém caindo e a faca cravada em Ricardo girava em sua mente. Socorro sentia o terror, mas aquele momento também lhe trouxe a adrenalina que a fez acordar. O que estava sendo escondido ali? De repente, uma nova figura surgiu no cenário caótico. Era Dona Marcelina, com seu sorriso enigmático e um brilho insano nos olhos. Ela pairava entre eles, como se estivesse observando tudo com um prazer malicioso. "Vitória", sussurrou, quase como se falasse consigo mesma. O que ela estava fazendo ali? Socorro não conseguiu entender,
mas o olhar dela dizia que tinha muito mais a contar. Ela estava atrás de tudo isso. Lúcio murmura ao seu lado, a expressão de horror nos lábios. O que estão esperando? Vamos! Mas enquanto tentavam avançar, Renato pôs o braço para barrá-los. Não! Esperem! Olhem para ela! A atenção de todos se voltou para Dona Marcelina, que agora se aproximava do corpo de Ricardo, como se fosse um objeto, em vez de um homem perdido. Você não quer que o seu segredo caia em mãos erradas, não é? Socorro! A voz dela era venenosa, e as palavras fizeram o sangue de Socorro ferver. O que você sabe sobre isso? Socorro gritou, o desespero se transformando em raiva. Aquele instante, algo nos olhos de Dona Marcelina brilhou de uma forma que a fez perceber que a avó do milionário estava mais envolvida do que parecia. Mas o que aconteceu a seguir fez o mundo dela desmoronar. Ah, minha querida, você nunca soube. Ricardo era uma peça-chave nesse jogo, e seu lindo ex-marido, bem, ele estava prestes a descobrir algo que todos tentavam esconder, inclusive você. Os sentidos de Socorro pararam no momento. Ela não poderia acreditar no que estava ouvindo. O quê? O que você quer dizer? Sua voz estava em choque, uma pergunta que ecoava em sua mente. É nesse momento, enquanto os gritos ainda ecoavam, a avó revelou a verdade que fez seus joelhos vacilarem. Osvaldo e Ricardo estavam envolvidos em algo muito maior. Narcóticos, armas. O destino de sua família estava totalmente comprometido. E você estava tão cega que não percebeu. E eu sou apenas a guardiã dos segredos. Agora eu sou a única que pode salvar você de ser levada junto a eles. Socorro sentiu tudo girar. O mundo à sua volta se tornava turvo. Seu estômago virou. Você está mentindo! Gritou. Mas no fundo, as palavras de Dona Marcelina estavam começando a fazer sentido. Osvaldo, Ricardo e agora Renato, todos entrelaçados em uma teia de mentiras. Ela não queria acreditar, mas uma parte dela já começava a visualizar. Então, no auge da tensão, um novo tiro ecoou. Mas dessa vez, não foi um dos encapuzados. Era um tiro disparado pela própria polícia, que tentava colocar ordem na cena. E então tudo aconteceu como em câmera lenta. O tiro acertou não um, mas 2 dos encapuzados. Socorro observou horrorizada enquanto um deles caía ao seu lado. Ele, assim como Ricardo, estava segurando algo brilhante. O objeto voou, deslizando pelo chão, e quando Socorro se aproximou, seu coração parou. Era um pendrive. O que é isso? Ela sussurrou olhando para Lúcio, que parecia tão atordoado quanto ela. Renato, agora um espectro de sua antiga esperança se aproximou. Socorro, isso pode conter tudo. As provas, os segredos, a chave para tudo. Ele a olhou com um desespero que fez seu coração disparar novamente. Mas enquanto se inclinava para pegar o objeto, a cena à sua volta pareceu parar. As sirenes da polícia se tornaram ensurdecedoras e a multidão se espalhava como se eles fossem presas em um grande redemoinho. A adrenalina pulsava e na pressing moment, o que Dona Marcelina disse ressoava em sua mente. O seu destino será decidido por você. Ela mal teve tempo para pensar. O pendrive estava ali, junto a sussurros de segredos devastadores, e uma nova verdade estava prestes a ser revelada, mas também a chance de tudo se despedaçar. O que mais estava oculto entre aquelas sombras?
o que realmente estava por trás da morte de Osvaldo. E enquanto a confusão crescia, a certeza se fixava em sua mente. Seu mundo nunca mais seria o mesmo. Socorro sentiu seu coração acelerar ao ouvir os gritos e os tiros. O caos se infiltrava em seus sentidos e tudo estava girando. Ela olhou uma vez mais para Renato, que parecia tão perdido quanto ela. O olhar intenso dele a prendia, mas o barulho crescente a fez voltar à realidade brutal. Precisamos sair agora, Miguel insistiu, puxando-a, mas seu corpo estava preso, como se o próprio chão estivesse colado aos seus pés. A multidão se espalhou. Mas aquelas 3 sombras se moviam rapidamente em direção ao corpo de Ricardo. As vozes tumultuadas se tornaram um zumbido distante, enquanto a imagem de alguém caindo e a faca cravada em Ricardo girava em sua mente. Socorro sentia o terror, mas aquele momento também lhe trouxe a adrenalina que a fez acordar. O que estava sendo escondido ali? De repente, uma nova figura surgiu no cenário caótico. Era Dona Marcelina, com seu sorriso enigmático e um brilho insano nos olhos. Ela pairava entre eles, como se estivesse observando tudo com um prazer malicioso. Vitória, sussurrou quase como se falasse consigo mesma. O que ela estava fazendo ali? Socorro não conseguiu entender. Mas o olhar dela dizia que tinha muito mais a contar. Ela estava atrás de tudo isso. Lúcio murmura ao seu lado, a expressão de horror nos lábios. O que estão esperando? Vamos! Mas enquanto tentavam avançar, Renato pôs o braço para barrá-los. Não! Esperem! Olhem para ela! A atenção de todos se voltou para Dona Marcelina, que agora se aproximava do corpo de Ricardo como se fosse um objeto em vez de um homem perdido. Você não quer que o seu segredo caia em mãos erradas, não é? Socorro! A voz dela era venenosa e as palavras fizeram o sangue de Socorro ferver. O que você sabe sobre isso? Socorro gritou, o desespero se transformando em raiva. Naquele instante, algo nos olhos de Dona Marcelina brilhou de uma forma que a fez perceber que a avó do milionário estava mais envolvida do que parecia. Mas o que aconteceu a seguir fez o mundo dela desmoronar. Ah, minha querida, você nunca soube. Ricardo era uma peça-chave nesse jogo. E seu lindo ex-marido? Bem, ele estava prestes a descobrir algo que todos tentavam esconder, inclusive você. Os sentidos de Socorro pararam no momento. Ela não poderia acreditar no que estava ouvindo. O quê? O que você quer dizer? Sua voz estava em choque. Uma pergunta que ecoava em sua mente. E nesse momento, enquanto os gritos ainda ecoavam, a avó revelou a verdade que fez seus joelhos vacilarem. Osvaldo e Ricardo estavam envolvidos em algo. Algo muito maior. Narcóticos, armas. O destino de sua família estava totalmente comprometido. E você estava tão cega que não percebeu. E eu? Eu sou apenas a guardiã dos segredos. Agora eu sou a única que pode salvar você de ser levada junto a eles. Socorro sentiu tudo girar. O mundo à sua volta se tornava turvo. Seu estômago virou. Você está mentindo, gritou, mas no fundo as palavras de Dona Marcelina estavam começando a fazer sentido. Osvaldo, Ricardo e agora Renato. Todos entrelaçados em uma teia de mentiras. Ela não queria acreditar, mas uma parte dela já começava a visualizar. Então, no auge da tensão, um novo tiro ecoou. Mas dessa vez,
não foi um dos encapuzados. Era um tiro disparado pela própria polícia, que tentava colocar ordem na cena. E então, tudo aconteceu como em câmera lenta. O tiro acertou não um, mas 2 dos encapuzados. Socorro observou horrorizada, enquanto um deles caía ao seu lado. Ele, assim como Ricardo, estava segurando algo brilhante. O objeto voou, deslizando pelo chão, e quando Socorro se aproximou, seu coração parou. Era um pendrive. O que é isso? Ela sussurrou, olhando para Lúcio, que parecia tão atordoado quanto ela. Renato, de pé em meio ao caos, olhou para ela e disse: Socorro, isso pode conter tudo. As provas, os segredos, a chave para tudo. Ele a olhou com desespero, que fez seu coração disparar novamente. Mas enquanto se inclinava para pegar o objeto, a cena à sua volta pareceu parar. As sirenes da polícia se tornaram ensurdecedoras e a multidão se espalhava como se eles fossem presas em um grande redemoinho. A adrenalina pulsava e na pressing moment o que Dona Marcelina disse ressoava em sua mente. O seu destino será decidido por você. Ela mal teve tempo para pensar. O pendrive estava ali, junto a sussurros de segredos devastadores, e uma nova verdade estava prestes a ser revelada, mas também a chance de tudo se despedaçar. O que mais estava oculto entre aquelas sombras? O que realmente estava por trás da morte de Osvaldo? E enquanto a confusão crescia, a certeza se fixava em sua mente. Seu mundo nunca mais seria o mesmo. A tensão se acumulava e Socorro sentiu um frio na espinha. Uma voz familiar cortou o ar como uma lâmina. Era sua mãe, rompendo rapidamente a multidão como se craquejasse o chão. Socorro! Ela parecia uma versão distorcida de si mesma, desfeita em pelo menos 1000 fragmentos que não se encaixavam. Você não pode pegar isso! Por quê? Socorro gritou sem entender. O que está acontecendo? A expressão da mãe era de pavor, mas a resposta dela apenas fez as coisas ficarem mais estranhas. Por quê? Por que esse pendrive não deveria existir? O que está nele pode acabar com todos nós. A verdade dela disparou com a força de um fuzil. Socorro sentiu o mundo parar. A insustentável leveza de tudo começando a desmoronar ao seu redor. Os gritos aumentaram e Dona Marcelina, naquele momento, apresentou um sorriso triunfante. A verdade agora está a poucos passos de ser revelada. Você realmente achava que sua vida era real? Pense novamente. E com isso, a atmosfera se transformou. A adrenalina tornando-se uma onda avassaladora. Socorro olhou para sua mãe, então para Renato e finalmente para o pendrive. O que era verdade e o que era mentira? O que a vida dela realmente era? As lembranças começaram a dançar diante de sua mente como uma tempestade. Com um movimento quase involuntário, ela segurou o pendrive. Mas ao fazer isso, uma pergunta ecoou em sua mente, maior do que qualquer outra antes. E se a verdadeira traição estivesse mais perto do que pensava? Como se as sombras tivessem se agrupado em sua volta. A tensão estava em alta. E a única certeza que restava era que Socorro estava prestes a descobrir segredos que mudariam tudo novamente. Uma corrida contra o tempo começou, e a nova verdade poderia ser desastrosa. Mas a escolha dela, assim como o destino, estava em suspense no ar. Socorro sentiu a tensão no ar. O pendrive estava em suas mãos, um objeto pequeno, mas com um peso de segredos que poderia mudar tudo. O olhar de Dona Marcelina parecia devorar cada movimento dela. Você não sabe com quem está lidando, disse Marcelina. Mas Socorro já não tinha medo. E quem é você? Você está do lado de quem? E o que tem a ver com essa morte?
A multidão ao redor começou a murmurar, os rostos escandalizados se virando para Dona Marcelina, como se esperassem por uma resposta. Mas Marcelina se limitou a sorrir, um sorriso que não chegava aos olhos. Ah, querida, estou do lado dos vencedores. E você? Bem, sua hora de brilhar está se aproximando. O pendrive é só o começo. Neste momento, um estrondo separou os dois mundos. O barulho de uma porta se abrindo ecoou e vários policiais começaram a entrar, gritando ordens. Todo mundo no chão! Afastem-se! A pressão do momento ficou intensa e Socorro, em um impulso, agarrou o pendrive com força, fazendo com que sua determinação crescesse. Miguel, com seu olhar solidário, puxou a mão dela. A verdade precisa vir à tona. Você sabe disso, certo? As palavras dele eram um lembrete, e com cada sentido da frase, ela ganhou esperança. Então Renato, com voz fraca, mas determinada, interrompeu. Nós temos que dar um jeito nisso. Juntos, o que está oculto dentro desse pendrive pode salvar vidas ou acabar com elas, incluindo as de seus filhos. Os perigos eram palpáveis, mas a importância de preservar a verdade também. Dona Marcelina se aproximou, interrompendo o diálogo. Cuidado, Socorro. Uma vez que você abrir essa caixa de Pandora, não terá volta. Os feixes de luz não são gentis. Socorro olhou ao redor para o caos, a agitação da polícia e os rostos ansiosos dos vizinhos. O peso do pendrive aumentava em sua mão e, com um último olhar a Renato e Miguel, ela gritou: "Sim! E é exatamente por isso que eu vou abrir." A multidão ficou em silêncio e, naquele momento, a raiva e a decisão tomaram conta dela. Ela se virou para os policiais. "Eu tenho algo que vocês precisam. É a chave para tudo isso." O olhar dos oficiais se intensificou. E enquanto eles se aproximavam, Socorro percebeu que estava no centro da disputa. Dona Marcelina, percebendo a movimentação, baixou a guarda, mas o desespero a apoderou. "Você não entende, Socorro. Eles vão te pegar." Você não sabe onde está se metendo. Mas a verdade havia tomado conta do coração dela. Socorro olhou para a avó do milionário e, em um último gesto de coragem, desafiou: "Eu sei exatamente onde estou e você não vai me parar mais." A polícia agora cercava e a tensão era crescente. Como um filme que chegava ao clímax, todos estavam prontos para o ponto final. Nas mãos dela estava a verdade, e a vida dela e a dos seus filhos dependia disso. Então, como um relâmpago que ilumina a escuridão, ela levantou o pendrive. "Chega de segredos! Hoje tudo vai ser revelado." Olhando nos olhos de cada um, especialmente os de sua mãe, Socorro sentia a força dela crescendo. Sabia que, independente do que tivesse ali, era hora de enfrentar a verdade. E enquanto o clima se intensificava, uma onda de gritos e aplausos começou a ecoar. Era um grito de batalha, um clamor por justiça. Socorro teve certeza de uma coisa: independentemente do que estava por vir, ela não estava sozinha. A cena estava a um passo da explosão, e com a decisão tomada, ela enfrentaria as consequências. O destino estava nas suas mãos. E, enquanto a polícia pressiona para saber o que vem a seguir, uma pergunta fica no ar. Os segredos que estavam prestes a surgir dariam esperança ou a causa ainda maior? E assim, a história dela permanece em aberto, um mistério intrigante no horizonte.
Caso você esteja tão animado quanto eu, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa jornada. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre